E esse conhecimento acumulado, ele exige formas para ser adequadamente estudado. Ele exige formas para ser profundamente compreendido. Vamos fazer uma analogia. Eu falei das obras literárias. Pois bem, alguém pode ler o romance Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. Mas alguém pode ler um resumo do romance Dom Quixote. Bom, quem leia o resumo em 1 ou 2 páginas não terá lido o romance. Poderá saber qual é a história que tem no livro, mas não terá lido o romance. Não terá entrado em contato com o conteúdo daquela obra por meio da forma adequada dada àquela obra por quem a criou, por seu autor. Isso é válido para as artes e isso é válido para as ciências. Quem se ponha a estudar física precisa aprender a pensar como um físico. Precisa aprender a pensar a natureza de uma maneira que é diferente daquela maneira de se pensar a natureza no pragmatismo do dia a dia. Ele pode não se tornar um físico, ele pode não se tornar um cientista, mas aprender a dominar os conhecimentos científicos é algo importante para a sua formação, para o seu desenvolvimento, e isso requer uma forma adequada. E o livro é o instrumento mais adequado. Quando eu falo livro, pode ser o livro impresso, o livro em papel, pode ser o livro digital, isso para mim não é importante, isso é secundário. Mas quando eu falo livro, eu estou pensando numa determinada maneira de elaboração da apresentação daquele conhecimento, desde a linguagem, da forma de conduzir o pensamento do sujeito na apropriação daquele conhecimento. A leitura do livro não pode ser substituída por fichas, por apostilas, por projeções como o PowerPoint. A leitura do livro é um trabalho formativo indispensável. Quem tem que ler o livro? O aluno. Mas quem ensina o aluno a ler o livro? O professor. O professor tem que ter um nível de leitura, de domínio do livro muito superior ao do aluno, para que ele possa conduzir o aluno nesse processo de aprender a ler o livro e a dominar os conhecimentos que estão no livro. Então, daí nós poderíamos derivar uma série de discussões em relação à educação escolar sobre, por exemplo, qual é o papel do professor na educação escolar. E eu acho que eu deixei claro aqui que eu considero esse papel da maior importância. Uma escola não pode ser boa, um sistema educacional, pensando no sistema educacional de um país, não pode ser bom se não for formado por ótimos professores. Então, isso daí remeteria a uma série de discussões sobre a formação dos professores, sobre o conhecimento que o professor deve dominar e assim por diante. Mas isso fica como um tema para uma outra conversa, para uma outra discussão.